gente, tudo bem? Eu sou o Will, produtor e apresentador aqui do canal. E depois de um tempo fazendo pães, eu vou voltar com uma receita de doce aqui. Isso não quer dizer que eu vou deixar de fazer pão pra sempre. Quem sabe o próximo vídeo não é tão pedida pizza pão. Mas hoje eu vou fazer uma torta holandesa, que de holandesa não tem nada. Na verdade é bem brasileira. A torta holandesa, pra quem não conhece, é aquela torta que a base é feita com uma massa de biscoito e o recheio é um creme de leite condensado coberto com uma ganache por cima. E a massa desse biscoito é bem simples. Inclusive eu já fiz ela aqui no vídeo da mousse de chocolate. Você pode clicar aqui no card e conferir a receita da mousse. E aqui é muito simples, eu só vou misturar todos os ingredientes na batedeira. Já coloquei a farinha, vou colocar o açúcar agora, cacau. Aqui eu tô usando 100%, que ele fica mais saboroso, mas você pode fazer com qualquer chocolate em pó. Vai ficar um pouco mais doce, mas dá certo. E manteiga. E pra dar uma levantada aqui no sabor do biscoito, uma pitada generosa de sal. Cerca de uns 3 gramas tá bom. E agora é só bater com um gancho até incorporar tudo. E se você não tiver batedeira, tudo bem, dá pra fazer na mão. Aqui, ó, nossa massa já virou uma farofinha dentro da batedeira. E às vezes a massa não vai ficar pronta sem você adicionar água. Aí o que você pode fazer é adicionar um fiozinho bem pequeno de água para ajudar a dar uma liga aqui, que a mágica acontece a partir de agora. Daí a gente volta a bater aqui. Sempre em velocidade baixa, não precisa bater em velocidade alta. Como é só pra montar a massa, não precisa acelerar aqui o processo. Aqui, ó, você pega a massa, ela tá bem úmida já, você consegue apertar e formatar ela. Só que pra gente fazer o biscoito e trabalhar isso aqui vai estar um pouco difícil. Então a gente vai colocar um pouquinho mais de água. E aí volta a bater. A nossa massa montou, a gente já pode desligar a batedeira. Agora a gente vai abrir ela para fazer os nossos biscoitos e a nossa base. Já organizei aqui a nossa bancada. Embaixo da minha massa eu tenho um silpá, que é como se fosse uma folha de silicone que impede de grudar a massa. Mas você pode usar na sua bancada da cozinha, como você achar melhor, ou com papel manteiga. Vamos abrir a massa e fazer o disco maior primeiro. E não tem muita regra aqui, é só você abrir para que fique numa espessura fina para você conseguir cortar do tamanho da forma que você vai fazer a torta. Como essa massa tem bastante manteiga, ela não gruda no rolo, tá vendo? Tanto que ele fica até brilhante, então ela fica bem fácil de trabalhar. Eu vou cortar aqui as minhas laterais, porque já tá saindo pra fora do meu silpá. E acho que já tá numa espessura boa, já posso só ajeitar aqui pra ficar bem uniforme. A minha torta eu vou fazer nessa assadeirinha aqui, que tem um fundo removível. E aqui pra ajudar a não grudar no fundo da assadeira, eu tenho um papel manteiga cortadinho, que vai facilitar na hora de desenformar a torta. É só por aqui em cima, ó, pressiona de leve que ele já gruda. E aí você vem com a faca cortando a base da nossa torta. Deixo ele de canto que eu vou fazer os biscoitos com ele daqui a pouco. Agora eu vou colocar o papel manteiga aqui na base da torta. E pra não ter que ficar manuseando muito a massa, eu vou só virar ela aqui na minha mão. E agora eu tiro o silpá de cima. E essa borda aqui de papel, ela é proposital porque depois fica mais fácil na hora de arrancar. É só encaixar aqui na assadeira, ó, e solto ela aqui dentro. Uma ajeitadinha, pronto, tá feita a nossa base. Vamos pros biscoitos da lateral agora. E aqui é a mesma coisa, a gente abre na mesma espessura que a gente fez a base da torta. Nem tão grosso e nem tão fino. Mais ou menos a espessura de um biscoito ou de uma bolacha. E eu quero ver discussão aqui no comentário, né, gente? É biscoito ou é bolacha? Quero ver sangue escorrendo pelo teclado do celular de vocês. Com a nossa massa aberta agora, é só vir com um aro. Ou se você não tiver um aro, pode ser um copinho americano, algum recipiente redondo que sirva de aro. E pressionar aqui contra a massa. E aí você tenta aproveitar o máximo possível que você conseguir dessa massa. Confesso que eu não sei quantos biscoitos eu vou precisar para fazer a minha torta. Então acho que eu vou acabar fazendo uns a mais aqui. O que não é problema, que a gente pode sempre comer depois, né? Agora a mesma coisa, só vir e tirar o excedente de massa. O que sobrou aqui de massa a gente pode abrir depois e fazer mais biscoitos. Mas esses aqui eu vou transferir para um papel manteiga para colocar na nossa assadeira. Coloco um papel aqui em cima, venho com a minha tesoura, corto o tamanho que eu preciso. E eu tô fazendo isso porque esse silpá é muito grande para ir para assadeira. E eu vou precisar dele para continuar abrindo a massa. Como ela não foi para geladeira ainda, ela tá mole, fica difícil de você vir desgrudar ele e passar pro papel manteiga sem deformar ele. Então, para manter o formato deles, você pode vir aqui e fazer a mesma coisa que a gente fez, virar eles. Só que para isso eu vou precisar do auxílio de uma tábua. Então vem aqui, coloco a minha tabuinha aqui e vamos virá-lo. Nunca é tão fácil quanto parece. Aqui nossos biscoitinhos. E tudo isso é capricho, gente. Se você não quiser, você não precisa fazer esse processo. Você pode pegar um por um e colocar na sua assadeira, como eu disse. Agora, com meus biscoitinhos prontos, eu coloco essa massa no freezer por 10, 15 minutinhos até ela firmar bem, porque isso vai garantir que ela asse melhor e não escorra muita manteiga, o biscoito fica mais crocante, fica bem melhor. E depois do freezer, vai pro forno por 40 minutos a 160 graus. Caso não fique bom o suficiente, você pode ir deixando mais 5 minutos e vai conferindo para ver se já tá crocante. Enquanto a nossa massa assa, a gente pode ir pro recheio, que vai ser um creme com leite condensado, leite e ovos. É tipo um creme de confeiteiro, assim, adaptado. Já que a torta é brasileira, né? Tinha que ter um jeitinho ali. Então vamos lá. Aqui na minha panela eu coloco leite, 2 gemas de ovos, leite condensado. Raspa bem!
como diria o Mohamed. Agora a gente pode acender o fogo bem baixinho e vai cozinhando sempre mexendo, como se fosse um brigadeiro. Porque se você deixar ele parado aqui, ele com certeza vai queimar no fundinho. E a gente não quer isso. E é isso, gente. Vai mexendo aqui, paciência. Quando acontecer, aconteceu. No meio do caminho, quando ele começa a ferver, você vê que começa a subir uma espuma, ó. Aí se for necessário, você pode baixar o fogo e continua mexendo. Você vai saber que ele chegou no ponto quando ele baixar e não tiver mais essa espuma. E por isso também que a gente usa uma panela alta, né? Porque se você fizer numa panela muito baixinha, o leite vai começar a entrar em ebulição e vai sujar todo o seu fogão. E aqui, ó, como eu disse, quando ele ficar pronto, ele não vai ter mais aquela espuma por cima e o creme fica com uma textura de mingauzinho. Ó como ele fica. Como ele tá quente, ele fica bem líquido, só que esse creme ainda não acabou por aqui. Eu vou colocar um pouco de essência de baunilha pra dar um saborzinho extra. E eu coloco a minha no final porque essa essência líquida é a base de álcool. Se você colocar no começo, vai evaporar quase tudo. Então, você vai basicamente perder o seu aroma de baunilha. Vou transferir esse creme pra uma vasilha agora, pra gente continuar a receita. E pra finalizar o nosso creme agora, tem mais duas etapas. A primeira é adicionar a gelatina. Então eu venho aqui, hidrato gelatina. É só seguir o processo que tá escrito na embalagem dela. Eu tô usando em pó, mas a folha funciona super bem. É só você fazer a conversão de peso que dá certinho. Coloca a água aqui e levo pro micro-ondas pra aquecer. A gelatina depois de hidratada fica assim. Daí é só adicionar no nosso creme. E a gente não põe antes, na hora que tá cozinhando o creme, porque se você ferver a gelatina, ela vai perder o poder dela de geleificar as coisas, de gelatinizar. E aí não vai fazer efeito nenhum. Então é sempre importante você colocar com o creme ainda quente, mas depois que ele sair da panela. E agora que já incorporou bem a gelatina, a gente deixa o creme esfriar pra ir pra última etapa. E eu voltei com a minha batedeira a postos de novo, porque a gente vai fazer um creme fouetté, que é só um creme de leite batido que vai dar mais leveza ainda pra esse creme. E não tem segredo nenhum, é só colocar o creme aqui na batedeira e bater até ele montar. E aqui é jogo bem rápido, gente, porque a gente não pode montar o nosso creme muito pra ele ficar em picos firmes, porque se a gente, na hora que a gente for misturar no creme, se ele tiver muito montado, ele pode talhar. Então a gente quer sempre deixar ele um pouquinho a menos. Eu voltei aqui com o meu creme e nesse meio tempo, fora das câmeras, eu deixei ele numa tigela com água e gelo pra ele ir esfriando mais rápido, porque é muito importante que ele não esteja quente. Porque se a gente entrar com o nosso creme batido nele quente, ele vai esquentar o creme de leite, vai meio que derreter e a gente vai perder todo o ar que tem aqui dentro. Então pra que ele fique bem levinho, é importante que ele esteja no mínimo temperatura ambiente. E ele não pode gelar muito, porque se ele gelar, ele vai virar uma gelatina e você não vai conseguir misturar depois. Aqui pra nossa etapa final é como se a gente estivesse fazendo uma mousse. Você coloca um pouquinho do seu creme batido, mais ou menos 1/3, e dá uma boa misturada. Isso vai fazer que a mistura toda fique mais leve e você consiga incorporar o restante com mais facilidade depois, sem precisar bater muito. Tá vendo? A primeira parte que você já coloca, o creme já vai ficando mais levinho. E é isso que a gente quer, que ele fique com essa textura quase de uma cheesecake, sabe? Ele fica airadinho, mais macio na hora de comer e não fica tão cremoso, tão gelatinoso. Incorporou bem, venho com o restante do meu creme. E aqui você vai misturando com bastante delicadeza. Quanto mais delicado você for, mais ar você vai manter aqui dentro e mais levinho vai ficar o seu creme. E gente, até agora eu não disse as quantidades da receita, mas fiquem tranquilos que tá tudo aqui embaixo na descrição. Aproveita que você vai pegar a receita e anotar, já dá aquele like e se inscreve no canal. E aqui é muito importante você ir lá no fundo e resgatar um pouco do creme que tá lá embaixo, ó. Tá vendo que tem uma parte sem misturar? Você vai trazendo ele de baixo pra cima pra gente incorporar muito bem tudo que tem aqui. Visualmente é bem nítido que ele tá mais leve, tá bem airado. E a cor dele fica um pouquinho mais esbranquiçada, ó. E esse já foi o tempo dos nossos biscoitos ficarem prontos. Então eu vou voltar com eles agora pra gente começar a montar a torta. Os meus biscoitos já esfriaram um pouquinho, eu já até tirei eles da assadeira e deixei aqui no cantinho. Só que antes de montar a torta, na verdade, eu vou passar o nosso biscoito no chocolate. Pra ele ficar com cara de torta holandesa, né? Que é aquele biscoito calypso, que ele é banhado no chocolate. Então eu venho aqui e mergulho no chocolate derretido. Aqui eu só derreti o chocolate no micro-ondas mesmo, não fiz nada de demais com ele. E vou deixar ele aqui na nossa grade descansando. E vou repetir o processo com os outros biscoitos. Eu já fiz a conta aqui, eu vou precisar de 9 para minha assadeira, então eu vou fazer eles. E a vantagem de fazer as coisas com a mão é que depois você pode só lamber os dedos, né? Agora eu vou mandar essas bolachas pro freezer uns 10 minutinhos pro chocolate firmar bem e a gente continuar a montagem. Nossos biscoitinhos já gelaram, o chocolate firmou. Começa colocando os biscoitos aqui na lateral da assadeira com o chocolate pra fora. E todo esse trabalho que a gente teve aqui foi meramente estético. Mentira, a gente quer manter a originalidade da receita, sem fazer a receita original. Também é mentira. Eu vou colocando as bolachas aqui na lateral da assadeira, tentando deixar elas de pé o melhor possível. Às vezes você falha,
mas a vida é assim, cheia de dar rasteira na gente. E vamos indo. E aqui vai chegar um momento que a gente vai precisar dar um certo distanciamento entre as bolachas, porque senão vai ficar um buraco muito grande entre duas e as outras bem coladinhas. Então você ajeita aqui bem. Tô contente. E agora a gente despeja o creme aqui dentro. Então primeiro eu coloco uma quantidade pequena aqui na base, só pra conseguir acomodar melhor as bolachinhas, pra elas não ficarem tortas. Espero ele chegar aqui, ó, e deixo elas retinhas, 90 graus certinho, pra torta ficar bem bonita. Você encosta a bolacha bem na lateral da assadeira, não tão bem assim, e coloca o creme pra dar uma sustentadinha. E agora sim a gente vem com o restante do creme até completar a torta. Dou uma última ajeitada nas bolachas. E é isso, gente. Eu gosto da minha torta assim, bem irregular, com esses desenhos assim. Não vou deixar ela lisinha. Vou mandar pra geladeira até firmar. Acho que vão umas 3 horinhas pra que fique bem firme. E daqui a pouco a gente volta pra finalizar ela. Depois de ficar algumas horinhas na geladeira, o recheio da nossa torta fica bem firminho, ó. Ele não fica duro, mas ele fica mais firme e a gente já consegue cortar uma fatia. Só que a nossa torta ainda não tá pronta, falta a ganache que vai cobrir tudo isso aqui. Então, eu tenho aqui um chocolate já derretido, tô usando chocolate 70% e vou misturar nele o creme de leite. Aqui eu tô usando fresco, mas nessa etapa o creme de caixinha ou latinha funciona também. E vou misturar. E é isso mesmo, fazer ganache é super fácil, gente. Só derreter o chocolate, misturar com o creme, ou esquentar o creme e derreter o chocolate com o próprio creme quente. Misturou bem aqui a nossa ganache, a gente pode entrar com o mel. E por fim, um cubinho de manteiga. E aqui agora é só misturar até derreter toda a manteiga. A ganache misturada fica assim, ó, bem brilhante, bem cremosinha. E agora é só despejar em cima da nossa torta. Agora ela pode voltar para a geladeira para esfriar a ganache, terminar de firmar mais um pouquinho o recheio e a gente já volta para comer ela. Olha só que linda que fica essa torta, gente. O creminho dela ficou bem lisinho, ó, bem leve. Por mais que tenha gelatina, ele não ficou pesado. E antes de provar ela inteira, vale dizer que você não precisa ter esse trabalho todo fazendo sua própria bolacha, nem nada. Fazer só o creme e a ganache já vale a pena. Mas se você fizer esse biscoitinho de cacau, com certeza a torta fica bem melhor. E vamos ver como ficou tudo aqui, né? Fica muito bom, o creme fica bem levinho por causa do creme de leite batido. Aqui vale muito a pena usar o chocolate amargo, porque ele dá uma quebrada no doce do recheio. Fica muito bom, sério. E é isso, acho que super valeu a pena essa torta holandesa. Confessar pra vocês que faziam uns 15 anos que eu não comia uma, então acho que tá aceitável. E não preciso nem dizer, né, gente? Nossa. E não preciso nem dizer, né, gente? Se fizer, marca a gente lá no Instagram pra gente saber que vocês estão curtindo a receita. Até o próximo vídeo e valeu!